Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na última aula, nós falamos um pouco do ensino religioso numa escola católica e nós estamos sistematicamente falando daquele documento, a Escola Católica, e toda a contribuição dele para o ensino. A partir de mais ou menos a década de 70, a Igreja ela vem se preocupando sobre a questão da educação católica, mas na educação como um todo. Não que antes a Igreja não havia se preocupado e os documentos também não contemplavam isso, mas há uma preparação para esse novo milênio que se inicia. Estamos lá em 1972, 1977, e já há uma preocupação para a Igreja, para os anos futuros que virão. Nós já estamos há 50 anos, lá de trás, mas essa preocupação é exatamente sobre o que nós estamos vivendo hoje. O magistério da Igreja, ele na sua congregação para a educação católica, ele de fato tem uma preocupação sobre os próximos anos, vamos assim dizer, 100 anos da educação como um todo no mundo, e principalmente a educação católica, porque há alguns sinais no mundo que o mundo estava em uma constante transformação, havia muitas dificuldades. São Paulo VI, um papa contemporâneo mais ou menos desta época, um pouco antes da década de 70, ele já tinha muitas preocupações acerca da filosofia e da ciência. A ciência estava dominando todo o mundo, todos os meios, Ela vinha com uma resposta satisfatória para muitas dificuldades que o mundo viria a passar nos próximos anos, nas próximas décadas. E São Paulo VI, ele, assim como todos os outros papas anteriores a ele e posteriores, ele dá um início sobre uma carta que ela se torna um marco para a vida humana, para a família, na Humanae Vitae. Ali há alguns princípios com relação à doutrina moral, à doutrina da fé, que ali ele não fala muita coisa sobre a questão da educação, mas ele diz que os homens eles já têm uma base suficiente para discernirem por si só, por eles mesmos, os seus futuros, mas que também deveria a estes homens, a estas pessoas, compreender o significado, o sentido da sua resposta. Ou seja, aquelas pessoas que decidiam por si mesmas, elas acarretariam para as suas próprias vidas dificuldades futuras, acarretariam problemas, ou seja, assumiria as próprias consequências das decisões. Estas consequências de decisões, elas particularmente fazem parte de uma educação, de um ensino. Um ensino tal que nós sabemos que puramente por caminhos morais nós conseguimos educar as pessoas e privá-las, ou não privá-las, mas darmos indícios dos caminhos que elas vão tomar no futuro e estas consequências que podem ser gravíssimas acerca das decisões que elas tomam em suas vidas. Ou seja, o que isso significa? Vamos explicar melhor, acho que eu estou sendo muito filosófico para explicar para vocês. A Igreja estava se preocupando com as decisões das pessoas. Então, a Igreja sempre se preocupa com as decisões, porque em grande parte as decisões que nós tomamos, elas são intermediadas, elas são, na verdade, motivadas por uma paixão, por um desejo interno.
E o mundo, ali mais ou menos na década de 70, né, anos antes, anos depois, ele estava como que esquecendo destas consequências. Não estava muito ligando. Nós estamos ali no meio de grandes revoluções, revoluções sexuais, revoluções do trabalho, revoluções do próprio feminismo, os grandes movimentos ali na década de 70, eles são muito fortes. E a igreja compreende tudo isso e vê que estas atitudes que os homens, que as pessoas estão tomando, ela irá gerar num futuro grandes e gravíssimas consequências para toda a humanidade. Daí a necessidade do magistério da igreja colocar um documento importante e dar um primeiro passo sobre futuros estudos, sobre todo o caminho que ela sempre toma, a igreja, acerca da educação e principalmente da educação católica. Então, este pontapé inicial dado pelos papas pós-Concílio Vaticano II, eles são essenciais na constituição da própria humanidade. A igreja, para vocês terem uma ideia, ela já estava mais ou menos lançando mão de uma doutrina social, já estava acontecendo, mas ela começa a tomar mais forma, a própria igreja começa a caminhar com passos mais rígidos, mais concretos neste mundo, orientando e muitas vezes determinando condições para que as pessoas pudessem viver ou escolher ao contrário da vida, ou morrer, por exemplo. Esta é a questão, por exemplo, na carta Humanae Vitae, que São Paulo VI coloca, acerca da pílula anticoncepcional, por exemplo, que a igreja ela se manifesta totalmente contra. Todas estas discussões filosóficas, elas também ocorrem num campo, por exemplo, na educação. A educação, ela faz parte das futuras gerações. E, em muitos casos, nós já somos as futuras gerações e já sofremos as consequências de algo que foi pensado, ou mal pensado, ou planejado, ou mal planejado lá atrás. 50, 60 anos lá atrás. Daí a necessidade do magistério da igreja colocar claramente, por exemplo, um modelo de educação que seja proliferado para todas as escolas católicas e que sejam também inspiradores para todas aquelas escolas que não são católicas, mas aonde existem pessoas católicas nos seus meios. Isso a igreja deixa muito claro em seus documentos. Bom, qual é a relação disso tudo com, por exemplo, a paideia grega? A paideia grega, um modelo de educação grego, também se preocupava com o futuro, também se preocupava com a educação e a geração de novos homens para o futuro grego, por exemplo, no caso. Assim como, por exemplo, a própria escola católica, o próprio documento, a própria igreja, em seu magistério, ela irá defender também este modelo de educação, para que os homens, as pessoas em geral, elas sejam agentes de transformação deste mundo, que tanto necessita de Deus, que tanto necessita de virtudes morais aplicadas em todos os campos, em todas as práticas e etc. Então, perceba que a escola católica, o modelo da escola católica, esse documento que a igreja nos coloca, o magistério da igreja, ele não é apenas para formar, como vulgarmente algumas pessoas acham, né, padres, freiras, né, pessoas religiosas voltadas a este meio. Não, é para formar católicos que estejam dispostos a serem agentes transformadores desse mundo. Ou seja, aquelas pessoas que dizem não às máximas desse mundo. E isso é essencial para que nós, por exemplo, demos passos neste mundo que tanto necessita de Deus. Bom, então, nesta introdução que eu fiz agora, né, é importante nós entendermos exatamente isso. A igreja se preocupa com um modelo de educação
porque esta educação, ela não é apenas uma educação religiosa, mas nós vamos falar do ensino religioso hoje um pouco, né? Mas este modelo de educação é um modelo que ele vai muito além apenas do ensino religioso propriamente dito. Ele é um ensino para toda a vida e que vai banhar, por exemplo, todas as demais disciplinas. Como, por exemplo, nós temos aqui na Escola Querigma, todas as disciplinas elas são como que banhadas pela igreja, pela escola católica, esse documento, porque é uma escola dita confessional que existe aos moldes desse documento, a escola católica. Nisto, disciplinas que aparentemente não teriam nada a ver com a igreja, com Deus e com nada, elas acabam como que também sendo banhadas pela escola católica, pela igreja católica, pelo próprio Cristo, porque faz parte de um programa da escola católica neste caso. Mas não apenas faz parte de um programa da escola católica. A escola católica, ela vai muito além do que apenas uma escola católica. Não sei se eu me faço entender nisso, né? Ela vai muito além porque ela vai no próprio Cristo. Então entenda, eu já dava esse exemplo antes. Quando, por exemplo, eu trabalho, eu sou professor na escola católica, também sou terapeuta, também sou fundador de uma comunidade católica, mas enquanto terapeuta, enquanto profissional, enquanto um músico terapeuta, quando eu atendo as pessoas, eu não deixo a minha profissão, tudo aquilo que eu estudei de lado, né? É muito importante. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo, por exemplo, a minha biblioteca nova, aqui, né? Uma biblioteca minha, uma estante nova que eu coloquei aqui com livros. Eu trouxe meus livros de casa, instalei aqui na clínica e tal. E essa estante, ela tem grande parte dedicada aos livros da minha formação. Livros de musicoterapia, livros de teorias da psicologia, psicologia do desenvolvimento, muita coisa que eu estudei, que eu li, que eu ainda uso para atender as pessoas, é essencial. Eu não atendo as pessoas apenas evangelizando assim e falando de Deus, falando de Jesus e etc. Eu atendo as pessoas com a minha técnica de musicoterapia. Mas isso não quer dizer que eu deixe de ser católico e seja apenas um musicoterapeuta ou vice-versa. A igreja em mim, ela é muito clara e ela, mais ou menos, faz com que eu tenha uma experiência em Deus, uma experiência em Cristo, e esta experiência em Cristo eu extravase para minha área do saber, para o meu campo profissional. E o meu campo profissional, por exemplo, ele é todo norteado por referências morais cristãs, católicas. Ou seja, o que isso significa? Significa que quando eu atendo uma pessoa, eu tenho um compromisso com a pessoa e eu tenho um compromisso para com Deus. E é essencial isso, né? E muitos de nós temos isso. Muitos dos seus pais, por exemplo, seus familiares, têm também este compromisso, pois é um compromisso de vida. Mas entendam que o propósito da escola católica, desse documento, é fazer com que os jovens, fazer com que as pessoas que passem por um processo de educação, elas de fato transformem todo esse mundo que é dominado pela ganância, pela corrupção, pelas coisas pertinentes a esse mundo. Isso é muito claro que nós estamos vivendo na situação nos dias de hoje. Nos dias de hoje, então, nós vivemos uma dificuldade muito grande, por exemplo, com relação ao coronavírus, às questões políticas, ideológicas, sociais, econômicas, né? E, enfim, muitas outras questões. A questão de desemprego, né, de trabalho, família, renda e etc. Né? Nós estamos vivendo um verdadeiro caos, uma verdadeira dificuldade, que, se não houver Cristo penetrando em todas estas áreas, vocês percebam a grande dificuldade que existe em meio a este mundo todo. O mundo continua existindo sem Cristo, né, vamos assim dizer. Mas ele pode ser transformado com a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o básico do documento da Escola Católica. Eu vou colocar para vocês aqui
Então, nós estamos neste documento, nós estamos aqui no site da Congregação para a Educação Católica, para as instituições de estudos, e isso aqui está dentro do site do Vaticano, em alguma área aqui, né? Nós não vamos clicar porque eu já tenho a tela aqui, mas aqui tem todos os documentos, os lançamentos desta Congregação para a Educação Católica. Então, por exemplo, vocês vejam que o último documento, Homem e Mulher os Criou, para um diálogo, né, sobre a questão de gênero na educação, em 2 de fevereiro de 2019. Então, nós temos os diversos documentos que a Congregação para a Educação Católica publica, e eu gostaria de falar em especial de um documento, gostaria de falar hoje, né, rapidinho, de um documento, deixa eu clicar aqui, sobre essa questão que eu estou falando para vocês, o ensino de filosofia nos seminários. Esse documento, ele é um marco, vamos assim dizer, para a questão do ensino de filosofia. Quando vocês estiverem no primeiro colegial, eu vou estar ensinando para vocês justamente este documento, porque ele é muito importante para nós compreendermos o campo da filosofia, não nos seminários, pelo amor de Deus, mas o campo da filosofia na escola e a perda de campo da filosofia para todas todo este ramo de estudo, né? Então, a Escola Católica está aqui, o documento nós estamos lendo, 19 de março de 1977. É um documento ainda muito atual, que demora muitos anos para ser colocado em prática, né? E ainda vai ser muito questionado por muito tempo. Bom, este documento, o Ensino de Filosofia nos Seminários, Roma, de 1972, ele tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês, que é a dificuldade atual nos estudos filosóficos. Esse documento está escrito em italiano, eu coloquei no Google Tradutor aqui e ele traduziu automaticamente, salvo alguns errinhos, mas algumas coisas que são importantes nós comentarmos, ele dá para ser traduzido fielmente pelo próprio Google, né? Então, aqui ele vai apresentar algumas dificuldades do estudo filosófico. Estas dificuldades, elas são exatamente aquilo que nós estamos estudando no documento da Escola Católica sob a ótica da filosofia. Lá é na ótica da educação, mas aqui nós estamos usando na ótica da filosofia. Então, veja que interessante, né? A filosofia, ela perde um pouco do seu objetivo porque a própria filosofia foi absorvida e substituída pelas ciências positivas, naturais e humanas voltadas para problemas reais. Então, eis aqui uma primeira dificuldade do campo da atuação da filosofia no ensino, vamos assim dizer, porque aparentemente a ciência ela é muito mais eficaz, vamos colocar assim entre aspas, né, essa questão. A ciência aparentemente ela é legal aqui a câmera, né, volta aqui. Ela é mais eficaz do que a própria filosofia, pois ela dá respostas mais concretas, e a filosofia fica aquela história, filosofando, discutindo, pensando e etc, né? Mas isso não é verdade. Nós não vamos falar muito disso nesse nono ano, porque lá no primeiro colegial nós vamos aprender a técnica da filosofia, porque é mais essencial, né? Mas eu gostaria que vocês compreendessem que é exatamente isso que a Escola Católica está querendo ensinar, mostrar para os seus alunos, para todo o mundo da educação, que muito há se perdendo neste mundo, principalmente na filosofia. A outra questão, a filosofia perde importância para a religião e para a teologia. Aqui não faz muito sentido para nós discutirmos exatamente isso agora, mas a filosofia contemporânea tornou-se agora uma ciência esotérica. Esotérica no sentido de que ela é pouco acessível. Ela é necessária ser dominada pela pessoa como um todo, né, por um grupo, para que ela consiga ser compreendida. Então aqui nós entendemos a grande dificuldade que nós temos da filosofia, ela fazer parte
do campo do estudo, num campo de um saber, inclusive na dita cuja da escola católica. Nós temos aí uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de um caminho que a filosofia mesmo encontra, e ela, em muitas vezes, acaba se tornando como chata, obsoleta e etc., mas não é bem verdade. Bom, a escola católica, então, ela tem toda a sua essência fundamentada nos princípios cristãos, mas também num caminho filosófico, uma filosofia muito robusta que nos ajuda a refletir sobre questões essenciais da nossa vida. Eis a escola católica, não é? E como nós estamos estudando, um dos campos principais também essenciais da escola católica são as aulas de ensino religioso, né? Vocês têm aulas de ensino religioso desde que entram na escola e até o terceiro colegial será muito importante. Por quê? Numa escola católica deste modelo, por exemplo, da Querigma, que faz parte de um carisma, é essencial que os alunos tenham uma experiência de Deus. Porque esta experiência de Deus, ela fará com que você, por exemplo, tenha um novo olhar sobre esta vida. Um novo olhar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus pais, sobre o ser pai, sobre o ser mãe, sobre o ser um trabalhador, sobre ser um estudante, sobre toda a sua essência, né? Então, estes caminhos com que nós vivemos, se eles não são iluminados pela graça de Cristo, pela graça de Deus, eles se tornam vãos, eles se tornam vazios. Daí, então, a necessidade de nós estudarmos o documento, a escola católica, para compreendermos que a filosofia, ela sem Deus, ela acaba se tornando uma filosofia pagã, uma filosofia vã, assim como também os gregos já sabiam que uma filosofia distante dos deuses, por exemplo, ela se tornava algo apenas científico, prático, pragmático, e não se tornava algo que alcança um além, como, por exemplo, o próprio Deus, como, por exemplo, no caso, a filosofia, a própria metafísica. No caso, então, a escola católica, ela faz, vamos colocar entre aspas, né, o uso de um ensino religioso, para que não este uso, mas seja um caminho para que nós possamos encontrar Deus, encontrar Cristo. Uma vez encontrando Deus, encontrando o próprio Cristo, nós conhecemos a nós mesmos, conhecemos os nossos limites, conhecemos as nossas necessidades, conhecemos quem nós somos, do jeito que Ele, o Senhor, pensa que nós somos e vê como nós somos. Nós não conseguimos nos ver, mas Deus nos vê como nós nos vemos. Bom, enfim, o modelo de escola católica, ele necessariamente passa pela filosofia, em resumo, né? Ele passa pela filosofia porque ela nos dará uma explicação muito ampla sobre muitas coisas, e também pela religião, pela teologia, no caso, porque ele nos dará os apontamentos, as respostas necessárias, tudo isso banhado por uma experiência de Deus. Nós continuamos com as aulas, espero que essa explicação tenha ajudado um pouco a compreendermos tudo aquilo que nós estamos escrevendo, vocês estão copiando, né, as tarefas e tudo mais, e nós vamos continuando dessa forma. Hoje é apenas o vídeo. Quando você tiver assistido, você clica lá, dá um OK, eu vou deixar como se fosse uma atividade, e que Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos teus corações. Muito obrigado, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.